Deu? Aí, agora sim. Muito bem. Boa noite a todos. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. E como o Júnior falou, é isso aí. Tem muita coisa vindo pela frente. Como eu comentava com alguns dos nossos irmãos, a gente fica sempre numa incerteza de colocar mais investimento nesse prédio. Mas enfim, nós temos ainda 2 anos pela frente aqui neste local. Então, uma certa manhã eu estava orando e veio uma palavra, né, quando eu orava sobre isso, sobre esses investimentos, os recursos que nós temos. Nós procuramos cuidar com muito zelo dos recursos da igreja, dos irmãos, dos dízimos, das ofertas que entram aqui. Como bem o Júnior falou, para cada área, conforme o dízimo que entra, a oferta que entra, nós aplicamos especificamente naquela área. Nós não distribuímos recursos de lá e de cá. O que é dízimo, o que é oferta, eles têm que pagar aquilo que a igreja gera de despesa, e o que são ofertas específicas vão para os departamentos específicos. Mas eu orava sobre isso e vinha uma palavra bem clara: maná. Maná. Falei, interessante. E o que era o maná? O maná era aquela porção que era para o dia. E eu entendi o que o Senhor estava falando. Ele falou: o momento de vocês e o recurso que eu estou enviando para esse período é para agora, é para o hoje, é para o investimento do agora. Então, o que vocês já pensam em economizar para uma futura compra de um prédio, de futura compra de um consórcio de imóvel para nós adquirirmos o nosso prédio? Então, este recurso que eu estou enviando hoje é para hoje. Faça o que tem que fazer hoje. E eu entendi esse recado, e por isso nós estamos começando o ano de 2023 fazendo, melhorando e trazendo esses desafios para vocês. Então, eu não sei se o Marcelo está aqui, do Drywall. Está aqui o Marcelo ou não? O Marcelo que vai fazer a obra para nós, ele ficou de vir aqui hoje, ele já teve domingo retrasado, enfim. Mas nós vamos seguir em frente, nós vamos fazer, como o Júnior falou, mais uma nova sala, vamos isolar, tem outras coisas aí acontecendo, e você vai ver como vai ficar muito melhor esse espaço que nós estamos aqui convivendo. Vai ser maravilhoso, porque graças a Deus o Senhor tem enviado as famílias, enviado, né, as crianças, os jovens, os adolescentes, e a gente quer dar a melhor condição de estrutura para todos vocês. Então nós vamos seguindo, vamos avançando, e 2023 vai ser um ano, como nós fizemos aí 2019, 2020, um ano de muito trabalho, muita construção, principalmente nessa área estrutural aqui da igreja. Não só nessa parte, mas a parte de tecnologia e outras coisas que estarão vindo aí pela frente. Então, preparem-se. E só deixando aqui também, né? Tudo isso nós estamos fazendo, mas no nosso meio, até onde a assistência social sabe, até onde eu sei e a pastora sabe, não tem no nosso meio nenhuma família necessitada. Todos estão supridos, seja com cesta básica, seja com remédio, seja com conta de água, de luz, seja o que for das necessidades básicas. Todas as famílias estão supridas. Então nós não estamos tirando de um lado, colocando no outro, ou fazendo qualquer tipo de movimentação, porque em primeiro lugar são as pessoas e não as coisas. Então a gente faz disso, né, essa obra, essa construção com muita tranquilidade no nosso coração. Então quero deixar esse registro aqui para vocês, né, do que vai acontecendo, e volto a falar. Nós não sabemos de nenhuma família que tenha alguma necessidade no nosso meio. Porque às vezes pode alguém falar: ah, mas você não está sabendo. Mas, para nós ajudarmos, nós precisamos ser comunicados. Certo, Dutra, Tânia, né? Eles que nos auxiliam nessa área social. Então, gente,
2023, nós vamos continuar avançando na construção, literalmente aí, do nosso prédio físico aqui. Lembrando que nós temos uma área também, né? Tem bastante gente chegando aqui. Nós temos uma área, temos um terreno na BR Alexandra Matinhos, no quilômetro 4,8, nós temos um terreno de 34.500 metros. Esse é nosso, da igreja. Esse já está quitado, esse não tem débito nenhum. Inclusive, nós vamos fazer também agora toda essa parte de documentação dele, certo, Júnior? Vamos documentar agora no nome da igreja, para nós termos uma sequência no trabalho, o que Deus quer para aquele terreno. Se é para dar entrada num imóvel aqui na cidade, se é para nós construirmos lá um centro de convivência, um espaço para nós angariarmos até recursos, porque a gente vê a falta de espaço que tem aqui na nossa cidade, aqui ao redor. Então nós estamos orando sobre isso, e eu peço que vocês nos ajudem em oração, né? Porque eu sei que o Senhor vai nos dar essa graça e essa direção para este tempo e este momento também. Mas amém, muito bem, mais uma vez, nós vamos continuar falando do nosso projeto de vida de 2023. Cooperadores, peguem os projetos de vida, por favor. Quem não tem esse projeto de vida ainda, levante a sua mão. Não importa se é a primeira vez que você está aqui, que não está. Esse projeto, esse material aqui, é para você se programar, se organizar no ano de 2023. Quem não tem, olha lá. Levante bem alto a sua mão, fique firme ali, lá no canto, lá o Paulo. Do lado de cá, receba este material aí, pegue ele, fique firme, você vai receber este material, tem ali, tem aqui na frente. É isso aí, pegue esse material ele fala das áreas das nossas vidas, fala do nosso relacionamento com Deus, relacionamento familiar, fala de trabalho, escola e faculdade, fala da minha igreja, fala do meu GECEM. Ele fala das áreas que nós precisamos estar focados em todos os anos, todos os tempos, todos os momentos. Nós já falamos aqui do nosso relacionamento com Deus, falamos da minha igreja e o meu GECEM. E nesta noite nós vamos falar do meu relacionamento familiar. Este é o tema desta noite, né? Para quem acompanha as nossas redes sociais e as nossas postagens, famílias fortes. Este é o tema de hoje, que eu quero convidar você, né, a estar bem atento, bem ligado, porque é o que nós temos visto nesses dias, um dos problemas mais comuns na nossa sociedade, essa sociedade movimentada, essa sociedade com uma agenda muito completa, em que nós não conseguimos muitas vezes encontrar o equilíbrio entre vida com Deus, entre vida com a esposa, com os filhos, no trabalho ministerial, porque fica tudo corrido, tudo movimentado, e muitas vezes isso causa desânimo, causa abatimento, causa tensão, causa estresse dentro de casa, certo? Pelo menos, né, é assim que acontece na nossa casa. Então hoje eu quero, né, ensinar vocês, quero pregar sobre isso, pregar nesta noite que mesmo que o mundo tente desfazer a sua família, que o mundo tente colocar, né, confusão, discórdia no meio da família, nós vamos lutar até o fim. Nós vamos lutar debaixo da graça, debaixo do poder do Espírito Santo. Porque como está escrito em João 10:10, e muitas vezes nós temos esse texto apenas como um jargão, uma frase de efeito, quando começa que o diabo ele veio para roubar e destruir. E Jesus, vida eterna.
mas a gente não para e não presta muita atenção, porque o diabo ele está ao nosso derredor, e o diabo, como nós, ele também não sabe quando Jesus vai voltar. Só que o diabo ele não tem preguiça, o diabo ele é insistente, ele vem pegando pesado, ele não dá espaço, não dá margem em momento algum. Por isso nós precisamos estar conectados. E quando eu preparava esta mensagem, quando eu preparava esses textos, aquilo que nós vamos continuar falando nesta noite, eu já quero declarar, já quero lançar uma palavra sobre a sua vida. O diabo, o cenário que ele usou para te derrubar, para te derrotar, eu quero declarar para você que Jesus vai usar o mesmo cenário para te levantar. Quero declarar que Jesus vai te colocar nos melhores lugares nesse ano de 2023. Aonde Ele te derrubou, Jesus vai te exaltar. Aonde você caiu, Jesus vai te mostrar que é ali que Ele vai te exaltar através da presença do Espírito Santo na sua vida. Então prepare-se para esse ano de 2023. Porque, amados, não existe a família perfeita. Não existe aquela família que é toda redondinha, tudo certo. Mas nós podemos sim pedir a Deus que a nossa família ela seja unida, que a nossa família ela cuide uns dos outros. E isso já é uma bênção, quando nós podemos um servir ao outro, um ajudar o outro, um auxiliar o outro, um estar apoiando o outro. Isso já é algo incrível e maravilhoso, porque o que desestabiliza uma casa, o que desestabiliza uma família, principalmente emocionalmente, é o quê? Quando entram os problemas. Quando entra problema com as drogas, com as brigas, com as separações, com as doenças, aí tudo começa a ruir. Aí tudo começa a vir por terra. Aí tudo a gente pensa, eu vou deixar, vou parar por aqui, não vou avançar mais. Eu acho que não é isso que Deus quer, mas não é nada disso. Nas Escrituras nós encontramos conselhos para todos, para a esposa, para o marido, para os filhos, e sobre isso eu quero convidar você a abrir o texto de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, porque nós vamos ver e vamos entender alguns processos, alguns mecanismos, quando nós passamos a nos relacionar melhor em família. Porque não existe riqueza maior, não existe nada melhor do que nós vivermos em casa um bom relacionamento, viver em paz, viver em tranquilidade, sabendo que ali é um pedacinho do céu. Mas infelizmente o que temos visto nesses dias é exatamente o contrário. É o resultado de muitas famílias que tem sido desastroso. Tem gerado relacionamentos e filhos frágeis, tem dado vazão ao pânico, tem trazido depressão, alcoolismo, drogas, chegando ao extremo de nós vermos pessoas se suicidando ou até um matando o outro. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui em alguns grupos na cidade e vira e mexe a gente vê uma postagem. Marido esfaqueia aqui, mulher faz isso aqui, filho faz aquele outro lá, e uma confusão, uma bagunça. Mas a gente pode entender por que de todas essas coisas, porque essas pessoas, com certeza, elas não estão conectadas na obra da cruz, elas não estão conectadas à palavra de Deus. Por isso, nesses dias, as famílias têm sido terrivelmente atacadas. Satanás tem usado isso para destruir, porque a família, como nós vamos ver nesse texto de Gênesis, é projeto eterno de Deus. Família é plano de Deus. Quando nós chegarmos no final desse texto, no versículo 31, nós vamos ver que é uma ordem da criação e Deus falando assim: isso é bom, isso é maravilhoso. E assim eu quero ler com você esse texto, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse:
Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Como restaurar uma família em tempo de destruição? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos mudar a história de famílias que estão perdidas, sem rumo, sem direção, sem qualquer condição de se conectar novamente? Primeiro, nós vamos começar aqui falando daquilo que nós lemos aqui nestes versículos. Ele fala assim: multipliquem-se, multipliquem-se, multipliquem-se. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre todos os animais que se movam pela terra. Amados, a família, ela é fruto, ela é resultado da matemática de Deus. Como assim, pastor? Pensa comigo. Num casamento, entram 2 e saem 1. E desse 1, o que acontece? Viram 3, viram 4, viram 5. Filhos, netos, a família crescendo, a família multiplicando. Vira o quê? Uma grande família. Olha onde isso vai parar, olha onde isso vai chegar. Como está escrito em Gênesis, a família agrada aos olhos de Deus. Ele viu que era bom, e ele declara e deixa escrito: multipliquem-se. Família, projeto eterno de Deus. Por isso que nós precisamos, dessa forma, ter uma descendência que nós vamos deixar marcando uma geração, marcando e fazendo história no momento em que nós vivemos. É o legado. Que legado você tem deixado? Que história você tem deixado? O que você tem marcado para esse tempo e para essa geração, para esse momento? Não importa se a sua família é grande, se a sua família é pequena, se a sua família é simples, se a sua família tem boas condições. Eu quero dizer que Deus te colocou na família certa. Você está no lugar certo, na família certa. Então, amados, valorize a sua família, valorize o ambiente que você está, valorize a sua casa e invista tempo nela. Invista tempo, marido, esposa, invista tempo com os seus filhos, invista tempo com seus avós, invista tempo com os seus pais. A família é lugar sagrado de Deus. Não percam mais tempo. Esse projeto é um projeto eterno e começa lá em Gênesis, todas essas coisas. Por isso, avance, por isso, multipliquem-se, por isso, continuem gerando filhos. Se não naturais, tem tantas formas de você gerar filhos. Você tem como gerar filhos através de adoções, você tem como gerar filhos espirituais. Aliás, Deus criou, amados, 2 instituições quando nós olhamos a família. Ele criou a família biológica e criou uma família espiritual. Você sabia? Nós temos aqui uma família espiritual. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você faz parte da família de Deus, você faz parte do reino de Deus, você está ligado à obra da cruz, você pode experimentar todos os benefícios como família. O próprio Pai diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Nós somos filhos. Quantos estiveram aqui na pregação do pastor Osmar? Bastante gente. Você que não esteve, assista.
Foi no domingo passado. Cadeira número 3, cadeira número 2 e a cadeira número 1. Cadeira número 3, aqueles que não conhecem, os ateus, aqueles que vivem ainda envolvidos em seitas. Cadeira número 2, aqueles que são os religiosos. E a cadeira número 1, aqueles que são filhos, aqueles que sabem da sua identidade, como nasceram de novo, como tudo aconteceu na cruz, dando e recebendo do alto todas as promessas de Deus. Então, amados, multipliquem-se. Avancem, não parem, não importa o que o mundo pode falar aí fora, o que eu vou fazer, como eu vou criar os meus filhos, como vai ser daqui para frente, como vai ser com o governo A, governo... Amados, a responsabilidade de criar filhos é do pai e é da mãe. Não é do culto dominical, não é do Comuna Kids, não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente. A responsabilidade é tua, pai e mãe. Vocês têm os suportes atrás, mas a responsabilidade é dentro de casa. É a leitura, é o devocional, é aquela palavra de incentivo, de ânimo, de trazer, levantar. Por isso, irmãos, sigam em frente, não fiquem com nenhum tipo de receio quanto às coisas que podem vir a acontecer. O segundo ponto que eu vejo aqui, quando eu pensava sobre o meu relacionamento familiar para poder melhorar no ano de 2023, e isso nós passamos também, e me lembrava de o quão importante foi de uma família que crê em Deus, enfrenta as dificuldades juntas. Uma família que crê em Deus, ela enfrenta as dificuldades juntas. E eu me lembrava do texto de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao 7, mas eu quero abreviar aqui no versículo 3 e versículo 4, que é quando fala da viúva, que precisava encher aquelas vasilhas, que não tinha mais recurso, que ela perdeu o seu marido. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, e depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Nesta passagem, nós podemos extrair vários pontos aqui. Quando nós olhamos para essa mulher, para essa casa, nós vemos que essa mulher, ela estava enfrentando um problema. Ela estava no meio de uma adversidade. Qual era o problema dela? Financeiro. E naquela época, se você não pagasse as suas contas, se você não tivesse o recurso financeiro, os credores iam lá e tiravam os filhos. E essa mulher estava à beira de perder os seus filhos. Imagina o desespero dessa mãe. Já perdeu o marido e estava para perder os seus filhos. Mas o que acontece? Essa viúva, ela recorreu ao profeta. Essa viúva, ela sabia onde buscar a orientação. Essa mulher sabia onde buscar a direção. Ela expôs a sua condição para ele. Ela sabia que o seu marido era um discípulo desse profeta. Ela já tinha experimentado esses milagres. Ela já tinha visto, antes que esses credores chegassem para levar os seus filhos, Eliseu instrui: quanto de azeite tem aí? Tem um bocadinho, tem um pouquinho. Eu preciso de um milagre, ela falou. Ele falou: traz todas as vasilhas. Eu tenho poucas, vai buscar nos vizinhos e comece a encher com o pouco que você tem. Não importa, meu amado, o quanto você tem na sua mão hoje. O quanto você tem na sua mão hoje é suficiente para você mudar a história da sua casa e da sua família. O que você tem na sua mão hoje, Deus pode operar um milagre maravilhoso a partir do momento que você começa a obedecer aos princípios da palavra de Deus. Quando você começa a ouvir os conselhos daquilo que está escrito e dos profetas que estão aí sobre a sua vida.
Você tem um discipulador? Você tem alguém aonde você chega para se aconselhar? Ou você apenas vai comunicar aquilo que você está fazendo? O que mais temos visto hoje é pessoas nos comunicando dos seus atos, pedindo oração para que as coisas deem certo. Aí não está 100% com a palavra e quer que dê certo. Como que vai dar certo? Aconselhe-se, busque na fonte, na multidão de conselheiros Irmãos, essa mulher sabia onde buscar esse conselho, ela sabia onde buscar esse recurso. Mesmo com a perda do marido, esta viúva não desistiu, ela não parou, ela recorreu ao profeta do Senhor, e mais, os seus filhos vieram juntos. Os seus filhos obedeceram ao comando da mãe. Mas sabe por quê? Eu vi que esses filhos obedeciam o comando da mãe, porque com certeza essa mãe, ela deveria falar muito bem do profeta, devia falar muito bem daquele que o pai seguia, caminhava junto, não ficava às vezes contando histórias do profeta, mas falava que o profeta, ele provocava milagres, ele trazia os milagres e que fazia diferença na vida deles. Irmãos, uma família fundamentada nas promessas de Deus, ela não está imune às tribulações. Uma família fundamentada na palavra de Deus, ela não está ilesa a ter problemas. Porque agora eu entreguei minha vida para Jesus, comecei a caminhar aqui e acabou os problemas. Não! Pode ser que até se levante alguns outros aí que você não esperava, porque você se posicionou diante da palavra. E para que aquilo seja limpo, precisa tirar todo o sujo, precisa tirar e limpar completamente a sua vida. E parece que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, parece que vem uma avalanche na nossa cabeça. Mas não é Deus limpando, é Deus purificando, é Deus santificando, é Deus mudando a nossa história. Então uma família que está fundamentada nas promessas de Deus, ela não está imune às tribulações. A diferença está como ela conduz os problemas, como ela se posiciona diante da dificuldade, diante da tribulação, diante daquilo que vai se levantando. Aí sim é crer em Deus. Aí sim é estar junto, é estar unido, é estar conectado com Deus. E como diz o texto, com este milagre, eles conseguiram pagar as suas dívidas e tiveram um recomeço. E eu declaro sobre a sua vida nesta noite, que se você está passando por algum tipo de problema financeiro, se você está passando por algum problema nesta área, que o Senhor vai te dar graça a partir desta noite, para você começar a mudar a sua história, para você começar e ter um recomeço em 2023, que você vai se posicionar diante daquilo que está escrito, e você vai ter uma nova história em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra, receba aquilo que está saindo deste altar, deste púlpito nesta noite, porque eu sei que o Senhor está curando e trazendo uma nova história para muitas famílias a partir do dia de hoje. Marca esta data aí na sua agenda, porque nós vamos testemunhar no final do ano. Anota no seu projeto de vida, no dia 12 eu me posicionei sobre isso, e o Senhor começou a agir, e o Senhor começou a fazer, e nós vamos experimentar desses milagres juntos. Quando nós olhamos aqui a terceiro ponto, quando falava aqui a respeito dos filhos, como nós vimos o filho desta viúva, que ela trouxe ele junto, os filhos também criam na palavra de Deus. Eu quero dizer, o terceiro ponto, filhos, herança do Senhor. Filhos, uma herança do Senhor.
Salmo 127, no versículo 3, ele diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, e como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Irmãos, não tem nada mais precioso para os pais do que os filhos. Os filhos são presentes de Deus, são uma bênção de Deus. Quanto mais filhos, mais momentos de alegria. Quanto mais filhos, mais prosperidade. Deus sabe o quanto um filho é precioso. Nós olhamos e vemos isso quando nós olhamos para a cruz do Calvário. Deus deu o seu único filho para morrer por cada um de nós, pela humanidade. João 3,16, Ele nos entregou o que era melhor, Ele nos entregou o seu filho. E o salmista, quando nós olhamos para esse texto, ele compara os filhos ao quê? A uma flecha. Só que essa flecha, as flechas, quando são lançadas, elas são lançadas com uma direção. Qual a direção você tem lançado os seus filhos? Para que lado você tem lançado essas flechas? As flechas são lançadas, mas a responsabilidade do lançar é dos pais, é daqueles que estão cuidando, é daqueles que estão aí com essas crianças na mão. A responsabilidade é de quem lança. Para que lado nós estamos lançando essas flechas? Para onde eles estão indo? Quero dizer para vocês que a direção, ela é mais importante que a velocidade. Às vezes nós queremos lançar e colocar velocidade em cima dos nossos filhos. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo de crescimento, de maturação. Eu via um psicólogo dando uma entrevista esses dias, e ele falava assim, que o nosso córtex, a nossa mente, ela consegue receber informação até os 25 anos de idade, receber informação e conseguir mudar, virar a chave, transformar, mudar a nossa atitude, mudar a nossa mente. E às vezes nós vemos os nossos filhos com 12, com 14, com 15, com 18, fala, já está grande, já está maduro, já tem que ir, já tem que sair, já tem que fazer. Pai, mãe, fiquem atentos, aproveitem o momento, aproveitem o lar, ensinem, continue falando, mas se eu continuar falando a coisa vai ficar pior. Meu irmão, minha irmã, enquanto os teus filhos estiverem na sua casa, lá você é autoridade sobre eles. Não fique abrindo concessões. Seja firme em amor, saiba como falar, saiba como conversar. Pastor, mas eu faço isso, faço tudo, faço aquilo. Amém, irmãos, mas cada um vai colher aquilo que está semeando. A função do pai e da mãe é como está em Provérbios 22:6, instruir. A nossa função é instruir, a nossa função é ensinar os nossos filhos no caminho da verdade, é mirar as flechas no alvo que é Cristo, porque depois de instruídos, depois de lançados, dificilmente sairão da rota. Não é que não poderão sair da rota, dificilmente sairão da rota. Se sair da rota, amados, você pode ter certeza, se você consagrou o seu filho ao Senhor, ele vai voltar. Ele vai voltar. Talvez ele tenha que ter as experiências dele, mas ele vai voltar. Você fez a sua parte? Você pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Ele vai voltar.
vai ser tremendo, porque vai voltar ainda mais forte, vai voltar com um testemunho poderoso, vai voltar para talvez estar convertendo ainda muito mais jovens, vai ser usado, vai ser ousado, vai ser corajoso, vai ser forte. Então, creia na palavra. Creia naquilo que você fez na sua casa. Por isso que eu falei no início, que quem tem que ensinar, educar, não são professores, escola, governos, enfim, é pai e mãe. Ensina, faz a sua parte, mostra como tem que ser. Pastor, mas como que eu vou orientar o meu filho? Como que eu vou fazer isto? Primeiro, pelo exemplo. Eu vi uma frase de Abraham Lincoln, ele falava assim: um bom exemplo vale mais do que 1000 sermões. Um bom exemplo vale mais do que 1000 sermões. O que você faz, o que eu faço, causa mais impacto do que aquilo que a gente fala, do que as teorias, do que as lições de moral que nós podemos dar. Exemplo. Exemplo. Um bom exemplo vale mais que 1000 sermões. Abraham Lincoln. Administração. Como assim, pastor? Administração é você saber o momento do seu filho. É você conseguir adaptar o seu estilo ao estilo dele, para que ele te compreenda, para que ele te entenda, para que você entre na mesma linguagem dele. Dependendo do temperamento dele, você precisa se adequar a esse momento. Dependendo da estrutura dele, você precisa entrar neste momento. Então você precisa ser exemplo, você precisa saber administrar isso, adaptar o nosso estilo ao dele e trazer lembranças a ele. Lembranças, presentinhos, pastor? Não, lembranças, memória, porque as lembranças são mais importantes que as coisas. E quando eu escrevia isso, eu lembrava, como diz o texto, traga à memória aquilo que te dá esperança. É por isso que o texto de Provérbios 22:6, ele diz assim: dificilmente sairão dele. E quando ele sair, se caso sair, ele vai ter uma memória boa da casa dele. Se foi bom lá, se você cuidou, se você deu amor, se você aconselhou, se você fez o que tinha que fazer, ele sabe para onde tem que correr, como filho pródigo. Lembrança, porque as lembranças são mais importantes do que coisas. Filhos amados são bênção. Filhos amados é algo maravilhoso. Filhos e netos são uma bênção de Deus. E para você que é vovô, vovó, Provérbios 17:6, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, ter uma grande família, acompanhar o crescimento, é presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Lembra de Abraão? Abraão, ele foi abençoado com uma grande família. Abraão, ele pôde ver os seus descendentes se espalhar por toda a terra. Os avós, eles são importantes na criação dos filhos. Os avós são importantes na estrutura familiar dos filhos. Às vezes, talvez possa passar pela cabeça aí de algum vovô, vovó, bisavô, bisavó por aí. Não, eu já passei, já fiz a minha parte. Não, você é importante no processo familiar. Você tem a sua responsabilidade. Você deve continuar sendo referência, aconselhando os seus filhos, aconselhando os seus netos, aconselhando e dando bom testemunho para toda a família, para toda a casa. Vovô, vovó, você gera sementes e árvores que gerarão bons frutos. Você gerou. Então aproveite, curta, use esse momento agora para continuar usufruindo da presença de Deus nesses momentos. O quarto ponto que eu via nesse nosso tópico, meu relacionamento familiar, eu me lembrava de Josué. Josué, sua família e Israel, que escolheram o quê? Servir ao Senhor. Josué 24, no versículo 1 ao versículo 28, bem extenso, mas eu destaquei aqui o versículo 15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor,
Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué, quando ele renova a sua aliança lá em Siquém, ele faz uma escolha bem clara. Eu e minha família serviremos apenas ao único Deus, o Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que transforma, porque naquele momento Israel estava no meio de uma confusão, estava começando a cultuar vários deuses e estava o quê? Desagradando a Deus. Mas Josué falou: não, a minha família não. Eu vou ficar firme aqui nessa linha, nessa caminhada. E o que aconteceu com o exemplo de Josué? O exemplo de Josué, ele reconduziu, ele trouxe todo o povo novamente para Deus. Eu quero dizer que a sua casa, que a sua família é responsável por trazer famílias e mais famílias até o Senhor. Famílias e mais famílias até os braços do Senhor. Você é canal de bênção, a sua família é canal de bênção. Por isso, posicione-se. Por isso, não negocie as coisas que às vezes nós vemos aqui nesse mundo afora que temos visto nesses dias. Seja firme, não há família mais feliz do que aquela que serve a Deus. Posicione-se diante disso. Faça essa escolha como família, busque a Deus, exerça a sua liderança, seja exemplo para os seus filhos, coloque a sua família diante de Deus, e eu não tenho dúvida que não vai ser fácil, mas todo esforço é recompensado, amados. Todo esforço é recompensado. Pode ser que na hora a gente não consegue enxergar, pode ser que na hora as coisas estão todas turbulentas, todas confusas, mas eu quero dizer para você que um instante de dor vale mais do que uma vida de glória. Vale a pena dobrar o joelho, vale a pena jejuar, vale a pena você ter tempo com seus filhos, vale a pena você renunciar, vale a pena você sair da sua casa e trazer ele aqui para o MAG nos sábados, levar ele para o GECEM, trazer ele para as atividades da igreja. Deixa eu falar outra coisa para vocês, não está anotado aqui, mas eu me lembrava agora. Se você quiser disciplinar o seu filho, você que já tem um filho junior, adolescente, jovem, por favor, não discipline ele, não deixando ele vir para o MAG, não deixando ele participar do GECENS, discipline ele de outra maneira. O lugar certo dele é aqui, ouvindo, aprendendo, sendo discipulado, sendo cuidado. Digo isso porque nós já vimos alguns pais: não, agora você não vai porque você fez isso. Não, traga para cá. Aqui é o lugar dele poder ouvir, dele poder entender, dele poder mudar, dele poder transformar a sua vida. O quinto ponto que eu quero começar a lembrar você é que nós fazemos parte da família de Deus. Quando nós olhamos o texto de Gênesis e vamos para o texto de Marcos, no capítulo 3, no versículo 31. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus valoriza aquele que segue a sua palavra. Está falando assim: você segue, você me busca, você faz parte da família, você está junto. Jesus não quer menosprezar, Jesus não quer diminuir ninguém, não quer diminuir a nossa família. Ao contrário, ele deixa um ensinamento maravilhoso nesse texto. Ele está falando: se Deus é o nosso Pai, se nós somos filhos de Deus, nossos verdadeiros irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Você está fazendo a vontade do Pai? Você está obedecendo aquilo que está escrito? Você está fazendo parte desse corpo? Ainda que nós não tenhamos parente de sangue, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos Jesus, esse texto, ele fala que nós fazemos parte desta família.
de Deus. Por isso, nesta noite, nós vamos celebrar. Celebrar porque quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele nunca estará sozinho. Ele sempre vai fazer parte de uma família. Ele sempre vai fazer parte deste corpo de Cristo. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós vamos ter esse tempo e esse momento hoje no final. Sexto e último ponto. Creia no Senhor e a sua casa será salva. Atos 16, no versículo 30 ao 32. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E os pregaram a palavra, e ele a todos da sua casa. Quero dizer que o plano da salvação, ele inclui toda a sua família. O plano de salvação inclui toda a sua família. Não vai ficar ninguém de fora. Quando o testemunho de Paulo e Silas, o carcereiro teve o quê? Uma grande experiência com Deus. Através do testemunho desses dois homens. Um homem que prendia pessoas, ele queria ser salvo, queria ser liberto. Então Paulo não respondeu só para ele como ele poderia ser salvo, mas ele profetizou sobre a vida deste homem, que através dele a sua família, todos seriam alcançados. E do mesmo jeito que Paulo profetizou, do mesmo jeito que Silas declarou, eu declaro sobre você, sobre a sua casa, toda a sua casa será salva. Todos aqueles que você está orando serão salvos. Todos aqueles que você tem dobrado o seu joelho, eles vão alcançar a misericórdia do Pai, e nós vamos testemunhar deste milagre. A tua fé, meu irmão, vai levar muitos a aceitarem a Cristo. Isto inclui todos da sua família. Amém? É assim que tem sido na nossa casa. Começou com a Vanessa. Os músicos, o louvor, se quiser subir, começou assim na nossa casa. Começou com a Vanessa, com a pastora Vanessa, né? Através de um convite de uma irmã com um problema de saúde que estava sobre a vida do meu sogro. E quando nós experimentamos o milagre, experimentamos esse toque poderoso do Pai, a Vanessa começou a frequentar a igreja evangélica. A partir daí, eu comecei a chegar, isso depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, eu fui um pouquinho mais cascudinho, mas para vocês verem como Jesus é bom, maravilhoso, né? Incrível, extraordinário, e as coisas começaram a acontecer. Mas, como eu falava, nunca foi 1000 maravilhas. Até o nosso 7º ano de casado foi um inferno a nossa casa. Foi terrível. Era brigas, discussões, até que chega a conversão. Até que chega quando nós conhecemos a Jesus. Até que chega todo esse processo maravilhoso de caminhada com Cristo. Foi fácil? Nós estamos indo para 33 anos de casados, agora em agosto. E quando eu olhava aqui, eu ia lembrando da nossa história. Problemas financeiros, problemas com os filhos, problemas conjugal. Porque às vezes as pessoas nos olham, né, Júnior, e acham que já chegamos assim, eu brinco, todo escovadinho, todo cheirosinho, todo arrumadinho, mas não. Nós éramos completamente perdidos. Exatamente como eu lia no início dessa ministração. Uma família completamente desestabilizada. Em todas as situações aqui. E chegamos até conhecer a Jesus, muitas vezes falar em separação. Mas como eu sempre tenho dito, Deus, além de unir pessoas, Ele une propósitos.
e Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos dado ânimo, Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado graça. Por isso, quando nós aconselhamos casais, quando nós aconselhamos jovens, quando nós aconselhamos, seja a situação que for, difícil a situação que nós não passamos, difícil o momento que nós não tivemos nesses 33 anos. Por isso, irmãos, seja firme, seja persistente. E concluindo com o texto de Deuteronômio, capítulo 12, no versículo 7, ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá o abençoado. O Senhor te abençoa, o Senhor te sustenta, o Senhor te traz alívio, o Senhor te traz conforto, o Senhor traz restauração. Não importa o momento difícil que você está vivendo, Ele é capaz de restaurar tudo e fazer tudo novo. Basta um posicionamento, basta você querer se dobrar aos pés da cruz, basta você querer obedecer o que está escrito, basta você renunciar às coisas do mundo, basta você ser firme e radical na palavra de Deus. Todas as coisas, elas serão transformadas. Não fuja da presença de Deus, não fuja da presença do Espírito Santo, não fuja da presença de Jesus. Seja firme e avance, e avance. Quero convidar você a estar de pé, para nós podermos orar, para nós podermos agradecer a Deus pela palavra, pelo tempo. Talvez você ainda não é casado, talvez você seja ainda muito jovem. Quero dizer que gostaria eu de poder ter ouvido essas coisas na minha juventude. Gostaria eu de poder ter ouvido essas coisas quando eu estava crescendo e caminhando. Imagino que seria bem diferente do que nós passamos, até todo esse nosso início de relacionamento, casamento, formação familiar. Mas eu sei que o Senhor, Ele colocou e gravou aí na sua mente esta palavra, e no momento certo, no momento oportuno, você vai ouvir, você vai receber, você vai ter algo extraordinário da parte de Deus. Salmo 27, 13, ele diz: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, amado, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor, e eu creio que todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e comece a examinar a você, lembrando da história de Davi, quando Samuel foi à casa de Jessé ungir o futuro rei. O pai de Davi não contava com ele. Seus irmãos foram colocados à frente dele, até que o profeta Daniel por um instante se enganou, e contudo mesmo assim Deus achou Davi. Mesmo que a sua família, amado, não conte com você, que outros tenham se colocado à sua frente, ou que profetas se enganem a respeito de você, quero dizer que Deus já te achou, quero dizer que Deus já te escolheu, quero dizer que Deus já te separou, quero dizer que Deus já está te levantando, Deus está te colocando nessa geração para que você faça a diferença. Quero dizer que Deus te chamou para ser tudo aquilo que você sonhou a ser. Quero dizer que os teus sonhos estão sendo renovados nesta noite, que a palavra dele que foi lançada nesta noite, ela
brotará no seu coração novamente, na sua mente, e que você vai continuar recebendo do alto tudo aquilo que você veio buscar. Deus está no comando da sua vida. Por mais que a sua vida pareça que ela fugiu ou está sem controle, mas Ele está comandando, Ele está te guardando, Ele está te sustentando, Ele está te animando, Ele está te fortalecendo, Ele está trazendo uma mente nova, Ele está renovando a sua mente, Ele está renovando o seu coração, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mas hoje Ele tira um coração de pedra e coloca um coração de carne em você, e você vai começar essa transformação de dentro para fora, de dentro para fora. É assim que será, é assim que será a partir de hoje, em relação ao seu relacionamento familiar, com seus pais, pais e filhos, filhos e pais, esposo, esposa, genros, noras, netos, avós. Pai, eu oro sobre cada uma das famílias nesta noite, que possa ter restauração, que possa ter renovação, que possa ter restituição, que possa ter os consertos, que possa ter o perdão, Pai, que possa ter, Senhor, um bálsamo novo sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Pai, vai unindo, Senhor, corações de um ao outro. Traz a tua paz, traz o teu renovo, traz a força do alto, Pai. Traz, Senhor, o teu amor, um amor incondicional, um amor que não espera nada em troca. Coloca nos corações nesta noite, Pai, que não façamos nada esperando algo em troca dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, mas que faremos, serviremos, Pai, porque o Senhor já fez isso por nós. O Senhor já se entregou na cruz, Pai. O Senhor já deu o melhor, e nós agradecemos, e nós exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Continue adorando.